Este assunto é, mais uma vez, muito sério e, precisamente por isso, não pode ser tratado com ligeireza. Portanto, essa é a questão. Eu devo dizer que, desde o início, quando eu vi a proposta do referendo, eu até julguei que iriam propor a integração da Segurança Social, que talvez fizesse sentido. O sistema de opt-out vi logo que era inexecuível. Aliás, as colegas... não tenho que propor, eu giro o meu mandato. Mas eu giro o meu mandato como entendo que devo fazer e tomo medidas em situação de pandemia e não, agradeço que não interrompa. E, portanto, eu tomo medidas, mesmo perante a pandemia, que são feitas sempre no interesse dos advogados. O referendo é completamente inexecuível e devo dizer, a sua doutora convidou o doutor Paulo Pedroso para uma conferência que lhe disse logo sistema de opt-out nunca. E também falou, disse sim senhor que eu assisti, está gravado. E depois disse também, relativamente à questão dos próprios deputados, no que havia deputados que aprovavam isso, nenhum aprovou. Quando muito, aprovariam a Segurança Social. Havia só aquela deputada que agora está no Chega e que agora até diz que está a favor dos polícias e tudo mais. Portanto, é assim, é essa a questão que se coloca aqui. Portanto, vamos ser claros relativamente a esta questão. Ponto 1. O referendo é completamente inexecuível. Ponto 2. Ao contrário do que diz o Dr. Paulo Pimenta, nós tivemos que ter uma posição muito dura, e reconheceu o Dr. Fernando Almeida Pinheiro, para não subir as contribuições, porque se o Presidente da direção da SEPAS fizesse as questões que se colocaram nessas assembleias, com certeza que todas as contribuições tinham subido, porque ele queria, de facto, eliminar os descontos. Era isso que estava em causa. O Sr. já sei que assinaria tudo cruz, mas pronto, é assim, este bastonário tem outro tipo de atitude, e tem a atitude de defesa dos interesses dos colegas. Relativamente à questão que o Sr. também, estes números são completamente absurdos, que a senhora diz, há 10 mil pessoas que podem sair sem haver problema nenhum. Bom, eu começo por perguntar-lhe, e as contribuições que eles deixaram cá, continuam cá, com a SEPAS? Ou a SEPAS tem que lhes devolver? É porque logo a questão. É só logo a questão. Eu depois, no dia que me reformar, não vou lá buscar a minha reforma. Não, doutora, não é isso. Vá ver a questão. Vá ver a questão. Doutora Fernanda. Senão eu não consigo concluir. Portanto, não, doutora, não. E quanto a esta questão que se passa é o seguinte. A SEPAS tem, como já toda a gente diz, uma questão completamente distinta relativamente à Segurança Social, que são duas questões que interessam aos advogados e que, portanto, permitem que um colega se possa reformar aos 60 anos e continue a exercer. Isso é que é a questão que se coloca decisiva, porque não vai acontecer isso numa Segurança Social. Aliás, o próprio Dr. Paulo Pedroso disse, sim senhor, a Segurança Social não abdica que as pensões implicam suspensão do trabalho. Isso disse ele na conferência que a sua doutora organizou. Está gravado, vamos ver isso se quiser. Portanto, essa questão... Não, desculpe, não é proposta verdade. para resolução. Não pode continuar a trabalhar. Portanto, a questão que se coloca é a seguinte, o que é que nós defendemos? Nós defendemos que nós temos, de facto, que estabelecer o princípio da capacidade contributiva, que é de que as pessoas, se não tiverem dinheiro para pagar a SEPAS, não podem pagar, pura e simplesmente. E, portanto, temos que estabelecer uma forma de recuperar este tipo de situação. E também temos que estabelecer uma coisa óbvia, que é a devolução das verbas da Procuradoria. Que isso aí houve um bastonário que, de facto, deixou que a Procuradoria deixasse de contribuir para a SEPAS. Também, mais uma vez, ligação ao poder político. E por isso, neste caso, pode-se calcular que nós temos preocupação com os advogados. É isso. Muito obrigado. Terminamos este...